Voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje discute o conhecimento dito científico, mas não deixa de ser, né? Os conhecimentos tradicionais indígenas transformados a partir da intermediação da ciência, digamos assim, em conhecimentos até rentáveis, como a gente via no bloco passado, a questão dos direitos e da propriedade intelectual dos produtos criados pelos indígenas. Nós estamos por aqui para isso com a Sheila Borges Dourado, que é professora da UFAM e da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, e o Alfredo Wagner de Almeida, professor de Cultura dos Povos da Amazônia Tradicionais, que é lá da UFAM, da Universidade Federal da Amazonas. Bem, Alfredo, o que é, na verdade, esse projeto que a Sheila faz parte, que você coordena? O que é que ele produz? Esse projeto está no seu relatório final agora, André, entregue ao CNPq. Essa é a capa dele, se der para focalizar, por favor, que ela mostra com bastante detalhe, né, o que está em jogo. O que está em jogo é justamente um gomo de bambu, se puder ser visto aqui, né, é cercado por setas, e essas setas são embebidas no curare, né? É o que falamos, que, né? exatamente, essa seta ela são embebidas no curare, que é lançado por essa zarabatana que está aqui, ó. A zarabatana que está na contracapa, e as setas estão aqui. Né? Então, voltamos esse curare como central. E o trabalho todo, para nós podermos ter uma ideia, esse mapa aqui, ele focaliza as 13 situações onde já tem, por assim dizer, museus vivos. Né? E essa área verde toda é área de concentração? São áreas de terras indígenas. As terras indígenas da Amazônia, que é importante nós frisarmos. E as que estão marcadas em vermelho, em tamanho menor, são onde já há... exatamente. São onde já há o centro exatamente. O Centro de Ciências e Saberes montados. O que é o Centro de Ciências e Saberes tão falado? São onde eles reúnem esse conjunto de conhecimentos, né? E são conhecimentos imateriais, e eles, por si só, eles já, digamos assim, designam a memória do grupo, a memória científica do grupo. É um grupo que trata a sua memória, que está cuidando ultimamente. Quer dizer, se reúne pessoal da redondeza e a partir dali se executa uma convivência comunitária. Exatamente. E eles começam a discutir as formas de segurar essa memória, as formas de manter essa memória. Mas esses centros de ciências e saberes, eles são mais que um mero depósito de conhecimentos tradicionais. Eles são também uma maneira de afirmação étnica. São uma forma de afirmar que tem um conhecimento que se dá em cima de um território e que esse território tem que ser demarcado. Então, ele não se separa da demarcação das terras indígenas. É como se as lutas identitárias, as lutas pelo conhecimento tradicional, elas não se separam da luta pela terra. Sim. E quem gerencia, digamos, esse centro? Eles mesmos ou são iniciativas, na verdade, do grupo de universidades? Né? Mas a universidade, ela teve acesso a essas experiências que são pré-existentes ao nosso projeto. O nosso projeto só fez constatar. Né? Por exemplo, no caso dos Cocama, que vocês podem ter uma ideia assim, que de nenhuma maneira é uma ideia. Imagine os Cocama, por exemplo, que tem 2 museus já montados. Os Cocamas, eles montam, por exemplo, miniaturas de armadilhas para lidar com a caça e para lidar com a pesca. Né? Todas, aí vocês veem, são páginas e páginas, são trabalhos assim incríveis. Olha, essas são as miniaturas das armadilhas, né? Para pegar os animais. E esse catálogo, ele só trata disso, para você ter ideia. É um catálogo de orientação, quer dizer, então é um museu vivo. É um museu que é feito por eles, construído por eles, e são museus autossustentáveis. E, de certa maneira, ajudam a passar de geração para geração o conhecimento específico. Agora, esse conhecimento tradicional, ele não é só o conhecimento que é transmitido pelos pajés, é um conjunto de conhecimentos. Não é só aquele que tem uma inspiração religiosa, é aquele também que tem uma inspiração, aquele que conhece a madeira mais adequada para construir, para resistir à água. Entende? Então, quer dizer, o Centro de Ciências e Saberes, a ideia de centro, que foi nossa, mas eles, digamos assim, traduzem isso em unidades que eles já possuíam. Isso tudo é pré-existente. Nós só fizemos registrar o que já havia. Né? Eles mesmos que se reúnem e administram isso. Inclusive, são os gestores disso. Nós somos apenas, digamos assim, eles são os principais protagonistas desses museus.
Nós somos apenas, digamos assim, aqueles que conseguiram registrar isso numa forma escrita. Certo. Porque está tudo registrado pela oralidade. Tanto que nas fichas que designam cada espécie ou designam cada elemento que forma uma coleção, né? A ficha museográfica, como nós falamos, eles não querem que seja escrita. Eles querem que elas sejam narradas. Então, quer dizer, nós não temos uma ficha museográfica escrita que significa uma recusa da fala. Nós temos uma forma escrita que significa um pacto com eles de traduzir isso para as nossas atividades. Mas eles querem que essa oralidade seja mantida. E então, vocês gravam? Gravamos e podemos colocar para o vídeo, mas eles dos pequenos museus e no Centro de Ciências e Saberes, eles têm alguém que guia e narra. Então há sempre o narrador. A figura do narrador ela é fundamental. Então não é uma fórmula que você vai escrever, a fórmula desse remédio, a fórmula desse procedimento de cura, não é isso. Eles têm isso narrado. Isso vem por narrativas. E muitas dessas narrativas, elas têm um sentido mítico. Nesse ponto é que a imaterialidade se transforma no principal objeto desse tipo de pesquisa. E para o direito, o reconhecimento da imaterialidade, né, o reconhecimento dessa forma de conhecimento como científica e a proteção que se estende sobre ela, por isso que não é necessariamente individual, não é um capítulo da propriedade intelectual da propriedade científica. É um capítulo da defesa que se tem de um povo sobre os seus próprios, digamos assim, fenômenos que são intrínsecos a eles. Os fatores são intrínsecos àquilo que constrói a sua identidade. Me deu logo uma curiosidade quando você falava desse estudo e da participação do direito, Sheila. A organização, muitas vezes, se dá pelo que a gente conhece, que o pajé tem um sentido forte de liderança, pelo caráter religioso. A estrutura organizacional, digamos assim, dos direitos internos deve ser também interessante, né? Ou bastante diferente, não é não? O que você pode falar sobre isso? É óbvio que existem regras, normas, um direito próprio das comunidades que a gente muitas vezes não tem acesso, só estando lá e convivendo que nós podemos constatar, né? Tem um esforço, né, nosso e de antropólogos e dos advogados que têm trabalhado nisso, e que tem algumas pessoas no projeto que também são dessa mesma área, em fazer essa observação do que se diferencia, por exemplo, as normas, as regras comunitárias, né, do direito positivo. Né? E essa conjugação nem sempre é fácil, mas existem mecanismos das próprias comunidades de fazer esse diálogo dos direitos. Eu vou falar aqui de uma coisa que me parece que é tradicional, né? A questão do infringir alguma norma e haver uma punição. Sim. Isso existe, me parece, em todas as sociedades. No caso indígena, existe alguma coisa diferenciada, uma forma, porque no caso ocidental, digamos, da nossa sociedade, é a cadeia. Como é que eles fazem lá quando querem punir? Quer dizer, qual é o sistema que funciona legal, digamos assim, entre aspas? Seria difícil falar numa regra geral, porque os indígenas, né, o próprio termo indígena generalizante já invisibiliza essa diversidade, né, que existe. Os indígenas, não sou indígena, eu sou cocama, eu sou cambeba, eu sou ticuna, né? Então, cada um deles vai ter um tipo de regramento, né? Há casos em que não tem cadeia, mas não tem prisão, mas tem um castigo de exposição pública, por exemplo, que seria uma situação vexatória, né? Mas isso não posso dizer que acontece em todas as comunidades indígenas, porque cada uma vai ter o seu tipo de regramento. Mas é claro que o aprisionamento não é o tipo de pena, né, mais comum entre os povos indígenas. Mais a questão de uma crítica pública, ou deixar
pessoa Sim. meio mal perante os outros. Perante os outros. É o que a gente Uma tem recriminação. observado, uma recriminação social. Que parece mais educativa do que o encarceramento. Mais pedagógica. Né? Pelo menos mais pedagógica. Alfredo, o que seria, nesse campo das diferenças que vocês estudaram, assim, mais marcante para você? Claro, como antropólogo, você, em princípio, está apto e aberto para aceitar de tudo muito. Mas o que te chamou mais atenção como uma diferença característica, por exemplo, dessas várias tribos? Tem alguma coisa que te chama mais atenção? Olha, algo que ressalta é a capacidade classificatória. Isso coloca em jogo, quer dizer, nós construímos as coleções, as classificações, como um fundamento de maneiras de pensar que nós imaginamos que são próprias da nossa cultura e que nós somos mais avançados, que eles seriam mais atrasados. Quando vocês veem que eles disputam e que tem uma forma de classificação e que tem esse conhecimento, nós imaginamos logo que, por exemplo, os conflitos hoje que nós temos face aos povos indígenas, não são só conflitos, digamos assim, que podem ser reduzidos a uma dimensão de terra, uma dimensão de não reconhecimento de direitos cidadãos, mas tem também uma ideia de uma luta que se dá no plano das classificações, uma luta que se dá no plano dos conhecimentos. Há uma luta pela legitimidade desses conhecimentos. Eu acho que isso que torna, e muitas vezes, digamos, nós temos uma aceitação de alguns desses, ou por exemplo, há hospitais hoje que já aceitam, no caso do Amazonas, que já aceitam a presença de um pajé em determinados casos. Né? Porque para eles é importante aquele tipo de cura. No caso. Exatamente. No caso das línguas, há municípios hoje que cooficializaram, como São Gabriel da Cachoeira, né? Que cooficializaram o Baniwa, o tucano e o engatu, que são línguas que têm o mesmo estatuto que a língua portuguesa. Então, enquanto cooficializadas, para você ir a uma farmácia e solicitar um remédio, você tem que falar na língua e tem que ter um tradutor para te instruir, ou no hospital, ou numa clínica, ou no centro de saúde. A mesma coisa seria no tribunal. Um tucano ou um Baniwa que está no tribunal vai ter um tradutor. Então, quer dizer, isso muda um pouco esse país que foi construído de uma forma ilusória, um monolitismo ilusório. Né? Na verdade, nós temos mais de 200 línguas, nós temos mais, talvez, de 200 povos, né? Temos muitos povos. Então, isso revela, e temos também uma gama de conhecimentos, que são conhecimentos amplos, que ainda estão muito indefinidos. Nós não temos o controle do conhecimento que esses povos têm do próprio patrimônio genético, que nós chamamos de um patrimônio nacional, mas que também eles são parte dessa nação. Isso não é uma comunidade de iguais, não é construída como uma comunidade de iguais. Então, eu acho que o desafio maior, nesse plano dos conhecimentos, André, seria pensar como essas diferenças congregam para uma sociedade democrática, para uma comunidade de iguais, construída pela diferença. A diferença, o reconhecimento da diferença é uma forma de construir uma igualdade. Bem, vamos a mais um intervalo, já continuamos aqui com a nossa conversa.